A busca a dois dos maiores ladrões de banco do Brasil. Você vai ver agora imagens inéditas da prisão de Monstro e Charuto. Eles são acusados de liderar o assalto a mais de 100 agências, tudo sem disparar um único tiro. Esta semana, os dois falaram pela primeira vez a uma emissora de TV. Estamos diante do maior assaltante de bancos da atualidade. Um homem que não perde a pose nem atrás das grades, em frente à câmera. Você ficou rico com os bancos que você assaltou? Pô, eu fiquei milionário. Milionário, tem dinheiro até. Quando você fazia um assalto, Isso aí não dá dinheiro não, meu. Isso aí só dá fama, banco só dá fama. Entendeu? Só fama, dinheiro não dá. Rolídio de Souza Gama, o Monstro, está preso desde o começo do ano em um centro de detenção provisória de São Paulo. Ao lado dele, Cláudio Alexandre da Silva, o Charuto. Comparsa de Monstro, ele foi capturado no final de janeiro. A entrevista completa com os dois você vai assistir daqui a alguns instantes. Você se arrepende de ter feito todos esses assaltos? Monstro e Charuto são suspeitos de liderar uma quadrilha responsável por roubar uma centena de bancos. Segundo a polícia, teriam levado uma fortuna equivalente a 20 milhões de reais. Os assaltantes tinham uma técnica arrojada, que passava pelo aliciamento de funcionários dos locais assaltados e contava também com policiais militares corruptos. A caçada à quadrilha não foi tarefa fácil. Por motivos de segurança, este investigador está de costas. Ele seguiu as pistas de Monstro durante 4 anos, tempo em que a polícia coletou imagens e gravações telefônicas de Monstro e das pessoas que o cercavam. Discreto, Monstro quase não deixava pistas. Ele se preservava em todos os sentidos. Não andava com o mesmo carro, procurava nunca estar no volante do veículo, sempre ao lado. Se fosse parar por uma blitz, não seria o primeiro a ser identificado. Nunca soubemos que ele estava de posse de uma linha telefônica. Esta imagem exclusiva foi cedida pela Divisão de Capturas da Polícia Civil. É um vídeo de dezembro passado. Monstro embarca em um táxi no aeroporto de Congonhas. A imagem é do circuito de segurança do aeroporto e serviu para a identificação do criminoso. Nessa época, o cerco contra Monstro começava a se fechar. A polícia também monitorava os passos da esposa do assaltante. Nesse vídeo, é possível ver que ela já era acompanhada de perto desde o fim do ano passado. A mulher dirigia este carro vermelho. Monstro usava o celular do cunhado para se comunicar com a quadrilha. Foi o grampo desse telefone que deu à polícia a pista para prender o criminoso. Entre Natal e Ano Novo, esse telefone começa a dar aqui no litoral norte, Boiçucanga. Nós viemos para cá, né? Confirmamos que realmente esse telefone estava dando aqui, nós resolvemos vir para cá. Boiçucanga, em São Sebastião, é uma das praias mais badaladas do estado de São Paulo. Monstro havia alugado essa casa a 1 quilômetro do mar, mas a polícia ainda não sabia disso. Esta antena serviu de referência para localizar o ponto exato de onde partiam as ligações. Um dia, a polícia encontrou o cunhado na praia para telefonar. Ele dirigia o carro vermelho da família de Monstro. Poderia ser um sinal de que o criminoso estava por perto. O veículo está aqui, um cunhado está aqui, tudo leva a crer que eles estão juntos. Aí conseguimos chegar e acompanhar esse veículo. Mas o mais incrível ainda estava por vir. A polícia tentou seguir o cunhado durante vários dias até chegar à casa alugada por Monstro. O investigador precisou se disfarçar de banhista para ter certeza de que Monstro estava no local. Eu aproveitei e coloquei também aqui dentro, como se fosse uma pessoa normal deles aqui. E de olho na casa. De olho na casa, vi se eu conseguia avistá-lo.
De dentro d'água, ele viu quando toda a família entrou em 2 carros e saiu. Aí você já passou um rádio para o seu pessoal? Passei o rádio, nos encontramos logo na frente. Daí nós fomos até a abordagem. A prisão de Monstro foi neste local, a 5 quarteirões da casa onde a família estava hospedada. Os 2 carros pararam aqui? Pararam aqui. Tá, e aí? Aí desce algumas pessoas e a gente passa ao lado do veículo, vermelho, e eu tive a oportunidade nesse momento de verificar que realmente era ele que estava ao lado. Após detê-lo, fomos até a delegacia próxima daqui. Todo mundo? Levou todo mundo para lá? Levaram até todos. que todos pudessem ser checados também, se tinha passagem ou não. Começava assim a derrocada da quadrilha que agiu impunemente durante 6 anos. Mas ainda faltava capturar o braço direito de Monstro. Menos de um mês depois da prisão de Rolídio, Cláudio o Charuto também foi detido. Ele veio até a casa do advogado dele, que mora nesta rua, na zona norte de São Paulo, e foi surpreendido por policiais que estavam aqui de campana. Nessas imagens exclusivas, também cedidas pela Polícia Civil, Charuto está deitado no chão, já imobilizado. Segundo as investigações, Charuto era o braço direito de Monstro. Era ele quem convencia os seguranças dos bancos a facilitar a entrada dos criminosos na agência, em troca de uma parcela do roubo igual a dos outros assaltantes. Nas imagens você percebia nitidamente que havia uma facilidade dele para que a quadrilha entrasse e não apertasse um botão de pânico, entendeu? As investigações também apontaram para o envolvimento de PMs, que davam cobertura à quadrilha. Num dos inquéritos que nós fizemos no roubo a banco, em 2012, nós identificamos um indivíduo, um policial militar, que estava envolvido diretamente com ele. Ao contrário do sócio, o Monstro, Charuto sempre fez questão de ostentar riqueza. Tinha uma atração por carros, ao todo eram 6, incluindo um Camaro amarelo, ano 2012, igual a este. A polícia ainda discute quantos foram os assaltos praticados em parceria por Monstro e Charuto. Apesar de não usarem uma abordagem violenta nos assaltos, Monstro e Charuto eram capazes de traumatizar as vítimas. Foi um momento de terror na minha vida. Enquanto eu estive do lado dele lá, parecia que não ia acabar nunca. Foi, assim, horrorizante. Ele foi muito agressivo? Assim, a forma dele falar é agressiva. Ele não tem nenhuma agressão física. Mas a forma psicológica de falar com a gente é muito agressivo mesmo. As ações da quadrilha eram tão bem planejadas que eles deixavam as agências levando milhares de reais em dinheiro, sem disparar um único tiro. Imagens como essa são raras. Os criminosos não escondiam o rosto, mas na hora de ir embora, costumavam levar o computador que armazenava as gravações. 36 anos de polícia, nunca vi uma quadrilha tão grande em inúmeros roubos igual a do Monstro. No ataque a agências bancárias, eu acredito que essa quadrilha era a mais organizada. As imagens dos assaltos praticados por Monstro mostram um homem sempre tranquilo. Bem vestido. Capaz de conversar com as vítimas sem levantar a voz. E que raramente mostra a arma na cintura. Aliás, Monstro diz que essa arma é de plástico. A quadrilha ficava em média 40 minutos nas agências bancárias. Tempo calculado para pegar o momento em que o cofre é aberto de maneira automática. Você chegava a ganhar quanto? Não, ganha 10 reais, 10 mil, 20 mil. 5 mil. E o que você fazia com o dinheiro em seguida? Eu gastava pra mim mesmo, né? Curtição, mulheres? Não, isso aí não. Você usava drogas? Não. Neste outro assalto, Monstro se faz passar por funcionário do banco. Explica que as máquinas estão em manutenção. Os clientes compreensivos vão embora. Cada ação do grupo rendia em média à quadrilha R$300 mil. E era uma empresa dirigida pelo Monstro, ele que era o cabeça dessa empresa.
empresa voltada ao mundo criminoso, mas era uma empresa que ele aliciava vigilantes, que ele tratava de aliciar os parceiros para praticar o crime, que ele organizava as ações e tudo ficava ao crivo dele. A empresa ia de vento em popa. Num grampo feito pela polícia no ano passado, Charuto propõe a um comparsa uma folga. Então, amigo, eu tava querendo descansar, o que você acha, mano? Deixa esses negócios pra depois. Isso aí que eu ia te falar, meu amigo. Já é época de Natal, amigão. Esse contrato, vai refletir, pede a Deus mais bênção pro próximo ano aí, zera tudo. Deus abençoou demais a empresa com tantos contratos aí, e não é hora também de abusar não, que é data crítica, né? É verdade mesmo. As declarações de Monstro e Charuto foram registradas no começo desta semana. Eles aceitaram conversar com um produtor do Jornal da Record dentro do centro de detenção provisória em que estão presos. É a primeira vez que eles falam para a TV. Você tem quantos anos? Eu 42. Você nasceu em São Paulo? É. Aninha, há quanto tempo que você entrou para esse mundo? Desde meus 16. 16 anos? É. Por que você entrou? Aí tem a pergunta que ninguém sabe responder. Monstro era procurado pela polícia desde 2007, quando escapou do regime semiaberto no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele estava condenado a 32 anos de prisão por assalto a banco. Agora, Monstro questiona os 100 assaltos atribuídos à quadrilha dele. Você se arrepende de ter feito todos esses assaltos? Lógico. E nem todos esses aí que estão falando é meu, viu? Eu sou o bode expiatório. Tudo isso aí é meu agora. O assaltante cultiva a imagem de criminoso não violento. Você nunca deu um tiro em nenhum dos seus assaltos? Não, nunca dei não. Nunca? Nunca. Por quê? Porque você é inteligente, né? Você tem que fazer uma articulação certinha. Por fim, Monstro diz que a vida no crime não enriquece. Essa vida aqui é uma vida de ilusão. Quando você acorda, você já não tem mais nada. É que nem um sono. Você vai dormir e você dorme. Quando você acordar, acabou o seu sono. Você não tem mais o sono. Charuto tem 38 anos. A polícia afirma que ele já participa de roubos há 15 anos. O principal comparsa de Monstro já tinha a prisão decretada, mas só não foi preso antes porque usava documentos falsos. Tem um dia na nossa vida que a gente não se arrepende, chefe. Nenhum dia, Charuto? Nenhum dia. Se pudesse, você voltaria atrás? Voltaria atrás, dos meus 21 anos e viveria outra vida. Arrependimento é uma ideia que se repete várias vezes no que Monstro e Charuto falam. O que vai ser da sua vida aqui pra frente agora, Olídio? Só reclusão. Só reclusão? É. Se pudesse, passaria uma borracha em tudo? Não. Não sei como passa a borracha. Agora já é. Então, se você pudesse, passaria assim. Pelo que eu te conheço, você passaria assim. É? Outros membros da quadrilha continuam soltos e o mistério continua no ar. O que Monstro e seus comparsas fizeram com quase 20 milhões de reais que teriam levado em 100 assaltos? Nós não sabemos dizer onde está esse dinheiro. Se ele gastou, se ele guardou, se ele investiu, isso eu não posso te dizer. Sai dá dinheiro não, meu. Sai só dá fama. Banco só dá fama. Entendeu?